estamos na segunda parte da nossa meditação, que tem a ver com amar o que Jesus ama. Não sei quantos se lembram ou quantos depois puderam assistir, mas é muito sério. Eu, sinceramente, gostava, penso que os porteiros podem se sentar, podemos ficar todos nos lugares e lutar neste momento para ouvir a palavra do Senhor. Apetecia-me pregar outra vez aquilo que preguei no domingo passado, porque, sem dúvida, as crianças, a escolinha vai começar com alguns irmãos, então orientem para poder fazê-lo. Queria realmente sentir que aquilo que nós ensinamos faz efeito, não é? Porque fala-se tanto de amor nos nossos dias. Fala-se tanto de coisas boas nos nossos dias e vive-se tão pouco. E o mais grave, gostamos tanto de acusar os outros de falta de amor. Gostamos tanto de falar que o outro não ama. Gostamos tanto de ter as armas apontadas ao nosso semelhante. Se nós olharmos para nós, nós vemos como somos mestrados ou doutorados em acusação. Muitos dos chamados cristãos tornaram-se acusadores, como diz Apocalipse, que Satanás chega diante do trono para acusar os que fazem parte do reino de Deus. Mas só consegue acusar quando tem razão. Vocês estão a compreender o que eu estou a falar? E é tão interessante que nós somos tão bons em encontrar razão. Razão para acusar. Somos tão peritos em encontrar soluções para o problema dos outros. E não temos capacidade de resolver o nosso problema. E hoje, na época que estamos a viver, somos todos muito espirituais. E eu queria dizer-vos que amar o que Jesus ama, e nós, se bem se lembram, estudámos na primeira versão da nossa meditação, o primeiro tema foi em relação à igreja, em relação aos irmãos. Quem não assistiu, por favor, assista. É uma meditação de quase 1 hora, mas ouça até o fim. Porque, de facto, só há um caminho para nós conseguirmos encontrarmos no caminho que Deus tem para nós. Que tem a ver com Filipenses 2. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E eu queria começar por Provérbios 8, verso de número 17. Depois vou para 1 de Coríntios 2:9 e 1 de João 4:11 para introduzir amar o que Jesus ama. Curiosamente, eu quando estava a debruçar-me sobre esta segunda meditação deste ponto, é provável que nasça uma terceira, talvez sexta-feira, porque no domingo vamos começar o trabalho em Fátima, o primeiro culto, e o Espírito Santo está-me a levar para pensar e meditar sobre outra situação. E eu queria realmente ler o versículo 17 que diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Mas olha a seguir: riqueza e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhor do que a prata escolhida. Agora veja o versículo de número 20. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer quê? Herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Note o que Deus promete a quem o ama. E nós estamos a falar amar o que Jesus
ama. E eu quero te dizer que Deus ama os que o amam. E é curioso que eu pensava assim, mas como é que isto se enquadra? E estava a partilhar isso para quem veio à oração dos voluntários, e partilhámos aqui alguns minutos. Eu estava a partilhar nesta manhã a dizer que realmente parece que como é que isto se enquadra com aquilo que Jesus fala, ama teus inimigos, que também é um texto que eu tenho para podermos ler. Sendo que parece que ele ama os que o amam e manda-nos amar os nossos próprios inimigos. Curioso, não é? E eu depois entendi, porque o Espírito Santo é tremendo a revelar-nos verdades simples, porque muita gente só quer verdades muito difíceis, depois ninguém as entende. E o Espírito Santo diz, claro, isto se enquadra no amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e o próximo como a nós mesmos. Isto tem a ver com amar a Deus. E quem ama Deus desta maneira, Ele o ama e promete algo grandioso. Promete bênção, promete até prosperidade financeira, promete muita coisa maravilhosa na terra. Porque se alguma coisa nós procuramos na terra, é coisas terrenas, é também encontrar o conforto para a nossa vida. E Deus também é um Deus que aquele que o ama, e amar a Deus não significa vir à igreja, amar a Deus não significa deixar uma comunidade para estar noutra, ou uma fé para estar noutra. Amar a Deus é mais do que isso. Amar a Deus é viver como Ele quer, é amar o que Ele ama. Eu tenho aqui uma lista de coisas que Ele ama, mas vou-vos dizer que fica muito aquém. Podia falar amar a natureza, porque Ele ama a natureza. Amar os animais. Deus ama a obra da sua criação. Qual é o construtor que depois de fazer a sua obra gosta de vê-la destruída? Qual é o canalizador que no fim da sua obra quer ver um cano entupido? Qual é o pai que, gerando um filho, o quer ver como bandido ou ladrão? Ninguém! Deus ama aquilo que Ele criou. Você acredita nisso? E nós, uma das coisas que nós não temos tido respeito, muitas vezes, como comunidade, como igreja, é o ensinar a respeitar a natureza. Falha isto nas nossas meditações, falha isto nas nossas mensagens. Nós devemos ensinar os nossos filhos a amar os animais, a amar a sua natureza, amar as plantas, amar as coisas. Porquê? Porque são obra da criação de Deus. Se há alguma coisa que eu gosto é de proteger o nosso planeta. Embora Deus tenha uma capacidade transformadora de fazer novas todas as coisas. Alguém consegue dizer amém? Todos os animais em vias de extinção, se Deus quiser, recupera-os, porque Ele faz assim e tudo acontece. Pelo poder da sua palavra, céus e terra foram criados. Podíamos falar sobre isso, mas não é o tema da nossa manhã. Em 1 Coríntios 2,9, que ainda há pouquinho nós pudemos ler, eu gostava também que cada um de nós pudesse abrir. 1 Coríntios 2,9, Deus também promete, ora, capítulo 2, peço desculpa, versículo 9... Deus também promete algo maravilhoso, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Note, há promessa para quem o ama. Alguém quer amar a Deus? Alguém quer amar a Deus? Alguém quer amar a Deus? Então ama a Deus. E ama o que Deus ama. E ainda 1 João 4, verso de número 11. 1 João 4, 11. Termino esta introdução com este texto que acho que faz sentido na nossa vida. 1 João 4, 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Coisa maravilhosa. Amar uns aos outros. Então, meus amados, é nisto que eu quero falar. Amar uns aos outros. Amar os irmãos na igreja. Amar os que não conhecemos e os que conhecemos. Amar toda a gente. Pode dizer amém?
os que buscam, e eu queria falar que há muitos grupos de pessoas que nós devemos amar. Aliás, todos os grupos de pessoas devemos de amar. Mas o Senhor Jesus teve o cuidado de permitir que ficasse revelado uma série de situações que podem nos mostrar caminhos bastante importantes para a nossa vida. Um homem buscou Jesus, foi Nicodemos, e foi de noite. E o que é que eu acho que esta classe de gente é? São os religiosos envergonhados, que muitas vezes nós também os atacamos. É ou não é? Os envergonhados, os que não têm alguma falta de coragem. E é curioso que este Nicodemos, do qual nós nem precisamos de abrir a Bíblia, ele foi ter com Jesus de noite. Porquê? Porque ele havia dúvida no seu coração quem era Jesus. E nós temos que entender que há pessoas que nos rodeiam que muitas vezes têm dúvidas sobre Jesus, dúvidas sobre a fé. E Jesus os amou na mesma. Nicodemos era um homem de fé, era um homem relacionado com a fé, era um senhor das Escrituras, mas faltava-lhe perceber melhor quem era Jesus. Talvez tu conheças muito a Bíblia, mas ainda não entendeste quem é Jesus. Não entendeste o plano de Deus para a tua vida. Ainda não entendeste o propósito de Deus para a tua vida. Muitas vezes nós andamos nas comunidades, andamos nas igrejas em busca de pregadores, em busca de sabedoria, quando a base é o amor. Amar o que Jesus ama. Nicodemos, ao ir ter com Jesus, ele percebeu que faltava-lhe, que a base da salvação que ele necessitava era tornar-se um homem novo em Cristo. Já sabia muita coisa boa, mas precisava de um encontro real com Jesus. E eu quero, meus amados, nós devemos promover na vida dos outros, na vida do nosso próximo, e inclua quem você quiser, meta quem você quiser. Nós precisamos de promover quem é Jesus, nós precisamos de ensinar quem é Jesus, nós precisamos de mostrar o caminho que salva a vida de cada um, tal como Jesus falou para Nicodemos. Também devemos amar os que clamam. E o que é que eu quero dizer com isto? Quando vês alguém em desespero, e em desespero, meus amados, chama-se desespero mesmo. Alguém que está em apuro, alguém que está com um problema sem solução, alguém que está, quem sabe, com uma doença que lhe promove a morte, alguém que está a viver sem esperança. Nós precisamos de promover quem é Jesus. Haviam 2 cegos que clamavam a Jesus, quando lá em Mateus 20, verso 29 a 34, nós vemos 2 cegos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus deu-lhe a solução. E eu quero vos dizer, eles estavam desesperados porque eles eram cegos. Há dias o nosso querido e amigo pastor pregou sobre trazer os cegos a Jesus. Lembram-se? Alguém se lembra ainda? Como estamos nós levando cegos a Jesus? Como estamos amando as pessoas que estão em desespero? 10 leprosos vieram a Jesus, alguém se lembra? E clamaram por misericórdia, clamaram por cura, estavam desesperados. E sabe o que aconteceu? Jesus curou os 10 leprosos. E o que é que eu quero ensinar? Só um veio agradecer. Nós não temos de estar ralados com o resultado final. Seja se vai ser ou não seguidor de Jesus. Há poucos dias, no mundo dos negócios, eu preparei um negócio para o outro fechá-lo. É chato, é ou não é? Quem gosta de estar a ter trabalho com um cliente para que um oportunista a seguir ganhe esse negócio? Alguém gosta? Não. E acha que Jesus ficou alegre porque 10 leprosos foram curados e só um veio agradecer? Mas eu acredito, irmãos, que ele não lançou praga sobre eles. Não lançou. Mas uma coisa eu sei, que a gratidão e o amor com que um veio agradecer a Jesus fez com que ele tivesse uma vida diferente. Porque eu acredito naquilo que a palavra de Deus diz. Jesus ama quem o ama.
Amém? Jesus prospera quem o ama. Amém? E nós temos que ter a capacidade de entender que Jesus responde a todos. Há uma coisa que nós não entendemos ainda, é que Jesus ama toda a gente. Diga amém. Tu não amas, mas Ele ama. Tu não gostas de A e B por isto e por aquilo, por coisas de nada, mas Ele ama. Ele ama e curou 10 leprosos e Ele que era Deus, feito homem, Ele sabia que só um vinha a agradecer, mas isso não impediu dele resolver o problema, porque Ele não resiste a quem clama a Ele. Jesus resolve, Jesus abençoa, Jesus ouve quem o busca, quem vem a Ele em desespero. Amém? Eu gosto da mulher samaritana. Jesus passou pela Galileia e Samaria. Você sabe o que é que estes 10 leprosos entre Galileia e Samaria, eles estavam tão desesperados e viviam numa zona tão estranha, uma zona politicamente complicada, de relacionamentos complicados. E eu acredito, inclusive, que havia de haver nos leprosos samaritanos e galileus. E Jesus resolveu o problema de todos, porque Ele não está condicionado a política, não está condicionado a opiniões humanas, não está condicionado ao que tu gostas e o que tu não gostas, muito menos a religião. Ele simplesmente gosta de ouvir quem o clama, quem lhe clama. O terceiro aspecto é amar pessoas que a sociedade despreza. Irmãos, só quem realmente tem o amor de Deus em seu coração consegue amar quem é desprezado. Pessoas que não irão dar lucro. Ou supostamente não irão dar lucro. Existem pessoas na nossa geração que dificilmente irão dar lucro. Lucro à igreja, lucro no negócio se estivermos envolvidos nele. Lucro, seja lá em que área você queira colocar. Não nos irão oferecer um almoço, só nos irão explorar. Tu estás disposto a ajudar pessoas dessas? Só te irão explorar. A quem tu só abençoarás e não terás nada em troca a não ser trabalho e no final uns coices. Jesus amava essas pessoas. Jesus amava as pessoas que a sociedade desprezava. Eu gosto muito, e agora sim, a Samaritana é um dos textos mais lindos da Bíblia. Leia, por favor, em João 4, versículos 17 e seguintes, em que esta mulher, ao ter um encontro com Jesus, quer dizer, Jesus despropositadamente se colocou naquele poço à espera que aquela mulher viesse. Ela não sabia que tinha um encontro com Jesus, mas Jesus sabia que iria ter um encontro com ela. Meu amado, não importa a tua opinião sobre A e B, se é prostituta ou de má porte, se é uma mulher que teve um passado feio ou não, uma coisa eu sei, Jesus tinha um encontro marcado com ela. E é incrível toda a história, tudo aquilo que nós podemos ler naquele texto, porque é o resultado deste encontro com uma mulher, e nós, irmãos, talvez seja a meditação que o Espírito Santo me está a colocar para a semana, é realmente sobre esta mulher, por causa do aspecto, do conjunto que nós encontramos nesta história, neste acontecimento, que levou esta mulher a converter uma cidade a Jesus. Há condições para isso acontecer. E esta mulher, no encontro que teve com Jesus, de tal maneira foi transformada pelo poder de Deus naquele encontro, que ela começou a dar testemunho de Jesus. Porquê? Porque ela não ficou feliz em ela ter encontrado o Salvador do mundo. Ela queria que todo o mundo que ela conhece, toda a gente que a repudiava, toda a gente que a detestava, toda a gente que ela até odiava antes de Jesus, ela queria que encontrassem aquele que tinha amor para amar quem era desprezado pela geração dela. E isto faz a diferença. Quando nós, como cristãos, estamos disponíveis a pagar um preço por amar quem é desprezado.
E é tão bonito. Na sexta-feira, um grupo de irmãos foram a Fátima encontrar mendigos para ajudar. Isso é um momento. Mas aquilo que nós devemos promover, mais do que dar uma sopa, uma sandes, é promover mudança de vida. É levar a Jesus. É promover encontros com Jesus, com A e B. Se Jesus pôde promover um encontro com esta mulher, tu também podes promover encontros com pessoas que tu conheces, desprezadas, que precisam de encontrar Jesus. Jesus já não está na terra. Na terra está os seus servos e as suas servas. Aqueles que se intitulam cristãos para mostrar Jesus ao seu semelhante. Nós precisamos de promover Jesus e amar as pessoas que a sociedade despreza. Eu quero sim que nós leiamos aquilo que aconteceu. Foi de tal ordem, de tamanha ordem, que em João 4,39 acontece um milagre sobrenatural de uma cidade começar a dar testemunho daquilo que Jesus era e daquilo que Jesus faz. Veja se consegue pôr João 4,39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Olhe, por causa de quem? Diga-me. Pela palavra da mulher que testificou e disse-me tudo quanto tenho feito. Logo mais a seguir, eles dizem, já não é só por aquilo que ela fala, mas por aquilo que nós presenciamos. Primeiro as pessoas vêm a Jesus por aquilo que falamos. E depois creem em Jesus por aquilo que Ele faz neles. Igreja, nós precisamos de perceber a missão que cada um de nós tem como cristãos. Amar quem Jesus ama. E isto não é folclore, isto não é teatro, isto não é eventinhos de passear na rua para fazer bem e tocar guitarra uns para os outros. Não, amar implica uma vida de paixão. Amar implica segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo, todos os dias durante a nossa vida. Amar não é um evento, amar não é uma oferta, amar é um padrão de vida. Amar é uma vida com propósito. E nós, como igreja, precisamos de amar. Eu gosto muito da mulher do vaso de alabastro, a minha mulher até falou nela. Em que quando ela estava derramando a sua alma sobre Jesus, derramando algo de valor, e criticaram se ele soubesse quem era esta mulher. Hã? Se ele soubesse quem era esta mulher. Mas esta mulher estava tão derramada, tão feliz com Jesus. Não sabemos muito, mas sabemos que Jesus a amava. E ela amava Jesus. Porque ninguém dá algo de tanto valor se não ama. Por hipocrisia não funciona. Sabe, por hipocrisia dá-se o que sobra. Por amor dá-se o que tem. Igreja, eu acredito que Deus quer fazer um grande avivamento neste concelho. Eu acredito que nós somos chave para isso. Se tão somente estivermos disponíveis para amar como Jesus ama. Aquela mulher recebeu um elogio muito grande, porque aquilo que ela ofertou a Jesus, ela, embora considerado desperdício até para os próprios discípulos, ela achou que a Jesus não há desperdício. A tua oferta para Jesus, a tua juventude dada a Jesus, o teu amor derramado por uma vida de amar o próximo. Deixe-me dizer, meus queridos irmãos, não há nada mais lindo do que servir a Jesus. Não há profissão mais nobre na terra do que servir Jesus. Não tenha dúvida. Se Jesus te chamar a tempo inteiro para o servir, não há nada melhor do que isso. Mas há que amar o que Jesus ama. Diz para quem está ao teu lado, ama o que Jesus ama. Continuando a nossa breve meditação, gosto muito também da mulher adúltera.
Não gosto do adultério que ela praticou, mas gosto de como Jesus a amou. É, não é? Tudo gente de má porte, de má fama. Uma deu um vaso de alabastro, foi criticada. E Jesus também foi criticado. Outra, Jesus foi atacado por causa de uma questão religiosa, os puritanos, aqueles que acham que só vai para o céu quem eles acham, quem eles consideram, não é? E aquela mulher adúltera, a Bíblia chama de adúltera, ela estava condenada pela lei a morrer. Irmãos, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Há muita gente que já está morta sem estar morto. Há muita gente que já não ouve Deus ao seu coração. Há muita gente que só ouve a sua razão. Não ouve a voz do Espírito a dizer: estás errado, para com isso. Há muita gente que olha para a palavra de Deus e quer encontrar na palavra razões para a sua maleficência. Para encontrar razões para tudo que é maléfico. A palavra, a espada. Olha, meu querido, se há texto que mostra que Jesus ama, é este texto. Jesus podia ter sido bem maltratado, mas Jesus, com a sua grande sabedoria, mostrou que não há ninguém que não tenha telhados de vidro. Ah, pastor, eu não, eu sou puritano. Ah, pastor, eu sou uma pessoa, acuse-me. Onde é que você me acusa de pecado? Diga-me o que é que eu fiz de errado. Não preciso dizer, Deus conhece, tu também conheces, basta o que tu sentes, basta o que tu desejas, basta aquilo que ninguém sabe estar no teu coração alojado para te dizer: podes estar no caminho do inferno. Mas, pastor, quem conhece o seu coração? Não, meu amado, nós temos que entender. Jesus amou esta mulher adúltera, embora lhe tenha dito: os teus acusadores já foram embora, porque, irmãos, não vamos ser acusadores de ninguém. Vamos amar todos. Na semana passada falámos sobre igreja. Eu disse que era uma mensagem para a igreja. Hoje estamos a falar um bocadinho para pessoas que nós não conhecemos e vamos conhecer, e até se calhar não vamos gostar. Mas se nós queremos ser igreja, nós temos que entender que na igreja vão habitar pessoas de todas as raças, tribos e nações. Vão habitar pessoas também de toda a espécie de maldade passada. Vão habitar nelas pessoas que tiveram mau nome, bom nome, todo o tipo de gente. Os Nicodemos vão aparecer na igreja, precisam de ser amados. Amém? Os políticos vão aparecer na igreja, precisam de ser amados. As prostitutas vão aparecer na igreja, as lésbicas, os homossexuais precisam de ser amados. E deixe-me dizer-lhe que não sou capaz de transformar um homossexual em um homem heterossexual se o Espírito Santo não fizer a obra. Tal como não conseguimos libertar do vício do jogo quem não se deixa libertar, ou ao vício do álcool, se não se deixa libertar, é o Espírito Santo que trata, mas somos nós que mostramos o caminho. Quarto grupo de pessoas que precisamos de amar é os politicamente corretos. E aqui, se calhar, temos alguns. Pessoas que não parecem errar. Pacheco, não parecem. Pessoas bonitas, fiéis no seu dízimo, politicamente corretas. Não é? Muitas delas são politicamente corretas. Olha, há uma pessoa, eu não estou por estas pessoas como gente desclassificada, porque são politicamente corretas e honestas. São fiéis. O José de Arimateia, que fala-se tão pouco dele, ele era um homem, foi quem foi buscar o corpo do Senhor Jesus. Ele diz que era discípulo em oculto. Leia o texto sagrado, até lhe posso dar o versículo para quem quiser anotar. Se houver aqui alguém que tenha vontade de anotar. João 19, 38. Não é João 19, não, é outro texto. É João 20 e troca, olha, por acaso não anotei. É lá na crucificação do Senhor Jesus. Eu já vos dou o texto. O menino procura, 30, verso 38, João 20 ou 19, parece-me a mim.
Não, não é mesmo João 19:38, é mesmo, pode pôr, por favor. Não é? Depois tenho outro relacionado com isto. Este João da Arimateia, não é? Olha, e depois disto, José da Arimateia, não é João, o que era discípulo, era ou não era? Mas oculto. Porquê? Tinha medo dos judeus de ser morto. Ele já percebeu quem era Jesus. Rogou a Pilatos, teve coragem que permitisse buscar o seu corpo. E foi tirar o corpo do Senhor Jesus. Irmãos, há assim pessoas. A igreja tem que respeitar estas pessoas. Pessoas que não querem aparecer muito. Pessoas que têm alguns medos. Irmãos, há pessoas assim. Quem sou eu para estar a atacar estas pessoas? A igreja também tem que estar preparada para as politicamente corretas. Mas há as politicamente corretas no caminho do inferno, tal como Mancebo de qualidades. Lembram-se? Alguém mais puro e sério que o Mancebo de qualidades, a Bíblia diz que Jesus o amou. E qual era o caminho que ele estava? Ele não quis seguir Jesus, não se quis desfazer do Deus deles, do Deus dele que era o dinheiro. É ou não é politicamente correto? Bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna. Aliás, é o tema da nossa pequena metragem, da curta-metragem, se algum dia sair. Talvez seja como o meu livro, só daqui a 20 anos. Eu gosto deste Mancebo, porque se eu tivesse a igreja cheia de gente desta, olha, a igreja não tinha falta de dinheiro, o Mancebo de qualidades, a igreja estava cheia de gente de exemplo, porque ele era bom com as pessoas, era generoso com as pessoas, era cumpridor dos mandamentos de Deus, era um conhecedor da Bíblia, era um homem incrível, mas que o seu único pecado era amar o dinheiro acima de todas as coisas. Queridos, um pecado é tão fácil ouvir nos nossos dias que parece que nada é errado. Parece que tudo é fácil. Irmãos, a igreja é o lugar para acolher todos, mas a palavra não pode mudar. E eu não consigo obrigar ninguém a obedecer, mas eu consigo mostrar o caminho para a obediência. Temos que amar os politicamente corretos. Seja o José da Arimateia, que é considerado discípulo, seja o Mancebo de qualidades, que não está considerado como alguém que segue Jesus e que Jesus amou. Lá vem que ele amou. No José da Arimateia não diz que Jesus o amou, só diz que ele era discípulo. Foi reconhecido pelo apóstolo João que ele era um discípulo, mas que tinha algum medo. A gente gosta de chamar cobarde, mas havia algum receio. Talvez ele entendesse que às vezes é melhor tomar certas atitudes para alcançar bens maiores. Vocês entendem o que eu estou a falar? Nós temos que entender muitas vezes as entrelinhas da palavra do Senhor. Quinto aspecto, povos que oprimem. Amar as nações. Amar os povos estrangeiros, amar quem não nos ama, amar quem nos oprime. Olha, para mim, nos nossos dias, é muito difícil amar pagar impostos. Eu tenho muita dificuldade. Amar isso, ter alegria nisso, porque é tão injusta a carga fiscal sobre esta geração que é uma coisa absurda. Mas eu tenho que amar. Eu tenho que pagar. E tenho que ensinar isso. Mas, amados, aqui estamos a falar do centurião. Um homem que tinha 100 soldados, um homem que era romano, mas que Deus, que Jesus, não é? Fez-lhe a sua vontade. E que foi reconhecido pelos judeus como alguém que até amava aqueles que amavam Deus. E sabe o que é que aconteceu? Jesus escutou e reconheceu nele uma fé incrível. Jesus podia dizer, tal como a mulher cananeia, que também não tinha direito à bênção, e que disse que bastava uma migalhinha de Jesus,
para que a sua filha fosse liberta. São estrangeiros. E isto nos ensina. E a Bíblia está repleta de textos. Ama os estrangeiros, porque também já foste estrangeiro. Igreja em Portugal, tu que és pastor que nos vais ouvir, ou me vais ouvir, ama os estrangeiros, não os trates como estrangeiros, mas como um contigo. Porquê? Porque nós também já fomos estrangeiros. E deixe-me dizer uma coisa, no mundo somos estrangeiros. Nós não somos deste mundo. A igreja precisa de amar. Em Lucas 7:2 diz que realmente Jesus resolveu este problema. Porquê? Porque Jesus amava os estrangeiros. Claro que os judeus têm um bocadinho a mania que eles há que são os melhores. Outro grupo de pessoas que eu gosto, que eu quero trazer nesta manhã, são pessoas sem ninguém. Diga sem ninguém. Pessoas que não têm ninguém para as ajudar. Pessoas que não têm ninguém para as amar. Este é um trabalho que a igreja pode fazer muito bem feito. Ir para a rua e encontrar pessoas. Irmãos, eu não estou a falar de mendigos. Estou a falar de qualquer pessoa que não se sente amada por ninguém. Pessoas que não têm ninguém que as ajude. Pessoas que não têm ninguém que lhes dê uma palavra de amor. A igreja tem que aprender que esta é a missão da igreja, encontrar, é marcar encontros com Jesus. Houve uma viúva que quando era viúva já era grave. Depois perde o filho, agravou a situação. Foi ou não foi? Esta mulher ficou sem ninguém. Mas Jesus lhe devolveu o filho. Porquê? A Bíblia diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. A compaixão que deve abundar em nosso coração. Como comecei e disse, de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Esta mulher viúva e que perde o seu único filho, lá em Lucas 7:13, a Bíblia mostra como realmente Jesus se moveu de compaixão, porque uma multidão que a seguia, aquela multidão que parecia estar com ela, mas é só o momento do funeral, logo mais todos se vão esquecer. Nós sabemos como somos, sabemos ou não sabemos? E aquela mulher que ia ali com a sua alma derramada, não sabemos o que ela ia a pensar, não entendemos a dor da sua alma, mas aquela mulher dizia: Deus, como tu podes levar-me o meu marido e agora levas-me o meu único filho. Triste, não é? Alguém se consegue colocar no papel dela? Até para fazer teatro ajuda a chorar o assunto. Até para fazer um filme dá para chorar. Porque é dolorido uma viúva. Numa época em que não havia pensão. Numa época em que não havia ajuda social. Teria que ser os vizinhos e os amigos. E se ela tivesse alguma força, poder trabalhar no campo, ajudar uma família e com isso receber algum benefício. Era uma mulher que ficava exposta à sociedade. Jesus olhou para aquele quadro e duas multidões se encontram. Uma com Jesus e outra num velório. E o choro num lado e a alegria no outro. Este é o sinal da igreja. A igreja é a multidão feliz. Pode dizer amém? A igreja é aquela que segue caminhando, glorificando, dando glória, abençoando. E por onde ela passa deve transformar aqueles que por ela passam. E quando Jesus toca naquele rapaz, na maca onde ele ia, a Bíblia diz esquife, não é? E quando ele diz, moço, levanta-te, e ele se assentou, a multidão mudou. De choro tornou-se em riso. De angústia, de dor, de lamento, tornou-se em glória a Deus. Queridos, devemos amar os que Jesus ama. Gosto muito de falar daquele paralítico também, que todos sabemos que teve 38 anos. Ninguém o ajudava a descer ao tanque de Siloé. Ninguém. O tanque de Betesda. E é curioso, meus amados, que quando Jesus só foi ter com ele. Sabe porquê? Porque Jesus amava aquele homem. Que ninguém o ajudava.
Tu conheces pessoas que não são ajudadas por ninguém? Ajuda. Mas diz do que ela precisa também. Porque Jesus, a seguir de o libertar, também disse: não voltes a pecar para que não te suceda coisa pior. O ajudarmos, o abençoarmos, o trazermos solução para as pessoas, o amarmos as pessoas, não implica não lhe mostrar a verdade completa. O outro grupo é aquele que menos gostamos. Quem é que imagina qual será? Amar os nossos inimigos. E aqui tenho que pedir para o jovem pôr a Bíblia, ali no Mateus 5, 43 a 47. Porque realmente é tão fácil falar e tão difícil de viver. Falar, fala-se bem. E inimigos, meus amados, não são as armas nucleares. Inimigos também não são as pessoas lá distantes. Às vezes o teu inimigo é dentro da tua própria casa. Às vezes é a tua própria família. Jesus disse isso, que os principais inimigos do homem serão a sua própria família. Está escrito. Está escrito ou não está? E Jesus manda amar. A Bíblia até diz que quem não cuida dos da família já negou a fé, é pior que o infiel. Então, Mateus 5 diz assim. Vamos ler, irmãos? Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos? O teu, aqui diz o teu, mas pode ser plural. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Vamos dizer juntos, eu quero amar os meus inimigos. Vem plural, não vem? Porque às vezes são muitos. É a família, é dentro da igreja, é fora da igreja, é no trabalho, é ali. Toda a gente nos quer comer, é ou não é? É ou não é? Toda a gente às vezes nos quer fazer mal. E Jesus disse, amai a vossos inimigos. Pior, bendizei os que vos maldizem. Irmãos, se eu quero amar como Jesus ama, eu tenho que bem dizer quem fala mal de mim. E coisa chata, não é? É o que acontece, não é? Todos falamos bem de quem diz mal de nós. É, não é? Andamos todos a falar muito bem uns dos outros. Andamos ou não andamos? A gente há tanto amor, há tanto amor. A igreja hoje está cheia de amor entre uns e outros. É só amor, é só love. Bem dizei os que vos maldizem. É isso que acontece, não é? Vamos dizer amém, amém. É pela fé, porque na verdade não há amém aqui. Amém, assim seja. Eu digo amém, que eu quero amém pela fé. Amém. Isso. Fazer bem aos que vos odeiam. É isso que fazemos, não é? Ah, já somos uma igreja do caramba. É do melhor. Somos como o Benfica. Amamos o Sporting. É. Amamos tanto. É? Vocês estão a fazer bem aos que vos odeiam? Não é aos que vos ignoram, é aos que vos odeiam. Fazei bem. Olha, irmãos, sério. Isto é sério. Vamos ler juntos. Fazei bem aos que vos odeiam. Eu gosto muito desta parte porque parece estar a gozar com a gente. Jesus estava mesmo irritado neste dia. Olha, quem é que disse? Eu, porém, vos digo. Foi o que Jesus disse ou não foi? Orai pelos que vos maltratam. Irmãos, se você sente que o pastor te trata mal, ora por ele. Ora. Ai, o pastor, eu sei que anda aí uma onda muito gira. O pastor faz tudo com a pastora. Não chama. Porquê? O que é que se passa? Que igreja é esta que o pastor e a Bela faz tudo? Anda essa onda, eu sei. Eu sei. Eu tenho antenas. Porquê é que se passa? O que é que é? Porquê é que é? Se preocupa. Se acha que o pastor o está a tratar mal, ore por ele. Ore, ore. Oh, Senhor, abençoa teu servo. Se acha que o pastor é seu inimigo, ore por ele. É teu inimigo, ama. Ai, o pastor não gosta de mim. Não me ama, odeia-me. Ora por ele. Ai, o pastor diz mal de mim. Fala bem dele. Fala bem do pastor. Ai, o pastor fala tão mal de mim. Dizem uns para os outros. Ignora-me, odeia-me, mal diz de mim.
E com caramba, se eu consigo isso. É meu inimigo. Olha, se é teu inimigo, ama. Se mal diz de ti, fala tu bem dele. Se te maltrata, trata-o bem. Olha, irmão, eu estou a colocar a minha pessoa para ninguém ouvir piadinhas. Ele está a falar para mim. Não, estou a pôr-me a mim, pronto. Quem ouvir esta meditação vai dizer, aquela igreja está muito mal. Espero que não. Mas eu só estou a falar na minha pessoa. Vocês entendem? Assim, ninguém sente que é piada. Se vos perseguem, alguém te persegue? Olha, irmãos, olha, sabes como é que te tornas filho de Deus? Se fizeres o que está aqui escrito. Para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Só seremos filhos de Deus se amarmos... Não, volta para trás, faz favor. Não sai dessa piadeira ainda. Ainda não, já lá vamos. Só seremos filhos de Deus se amarmos os inimigos, bendizermos quem maldiz de nós, fazer bem aos que nos odeiam e se orarmos pelos que nos maltratam e nos perseguem. Se tu não fazes isso, não és filho. Não és, mas é hora de seres. Hoje entregas a tua vida a Jesus, começas um novo começo e te reconcilias-te com o Senhor, porque pode já ter sido, e tudo vai mudar. Agora vamos continuar a ler. Sim, meu lindo, muda para 45. Porque faz com que o sol levante sobre maus e bons e chuva desça sobre justos e injustos. Não vale a pena estás irritado porque o outro prospera na sua injustiça, porque o outro ganha dinheiro e tu continuas na cepa torta. É problema dele. Deus diz que dá o sol para todos. Verso 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não há galardão para amar quem nos ama. Só se amarmos a Deus. Quando amamos a Deus, fazemos o que Ele quer. Agora, amar quem nos ama não é galardão. Eu amar os meus filhos não tenho galardão nenhum. É normal, não é? Olha, irmão, pai que mata filho e filho que mata pai, não é normal. Amar os filhos não tem galardão nenhum. Pois amar os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Verso 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos o mesmo? Queridos, ouçam com muita atenção. Precisamos ser filhos de Deus, amando como Jesus ama. O oito aspecto, que isto realmente esta mensagem não acaba, é amar os filhos desviados. Os desviados da casa do Pai. Sim, senhora. Trago só a parábola do filho pródigo. Chega-nos para hoje. Mas vamos amar aqueles que já estiveram connosco e não estão. E alguns até falam mal de nós. Cospem no prato onde comeram. Hoje, alguns deles são pessoas bem na vida, mas que não estão connosco. Uns estão noutras igrejas e se calhar já nem são pródigos, tudo bem. Mas há muitos que saíram de nós, estão perdidos e nós temos que estar à espera, como a parábola do filho pródigo que diz que o pai, quando ouviu o filho, porque estava à espera dele, diz que se abraçaram e o beijou. Lucas 15, verso 20. Irmãos, igreja, nós temos que amar aqueles que se afastaram do Senhor. Amar, ser simpáticos, ser educados, ser cordiais, não é aprovar o que eles fazem de errado, não é dizer que está certo ou que está errado, não é ouvir as queixas deles e fazer com que pareça que eles têm razão, ou que estamos do lado deles, mas é amá-los. E amar significa alertar. Amar significa cuidar. Olha a ovelha perdida das 100. Ela perdeu-se por descuido. O filho pródigo não se perdeu por descuido. O filho pródigo saiu porque quis. São dois casos distintos, mas os dois devemos amar.
Nono aspecto, amar a bandidagem do mundo. Ladrões, homicidas, canalhas, bandidos, toda a espécie de gente ruim. Ninguém consegue dar um amenzinho? Imagina, violadores, bandidos, canalhas, ladrões, parricidas, políticos, toda a gente. Porque o pior da sociedade Jesus salvou na cruz, lembram-se? E diz que era homicida. Imagina a família que sofreu o dano. Como ela não deve ter ficado zangada se ouviu Jesus a dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isto mostra que Deus está pronto a perdoar todo aquele que se arrepende. Devemos amar. Devemos mostrar o caminho. Jesus estava naquela cruz, 2 malfeitores. Um recebeu Jesus, o outro não recebeu. Isto nos mostra que todos têm oportunidade de ser salvos. E isto é uma mensagem que irrita toda a gente. Enerva-nos a todos. A mim quase parece que Deus é injusto. Mas eu tenho que entender Deus e submeter-me àquilo que Ele é. Ele é amor. Ele é perdão. Mas Ele só consegue perdoar quem se arrepende genuinamente. Por isso que hoje temos as comunidades cheias de gente que não está salva. Por isso que a parábola das 10 virgens mostra que metade delas foram perdidas. Porque não eram prudentes. Porque não mantiveram a presença de Deus na sua vida. Porque não vigiaram. Porque se distraíram. E perderam o foco naquilo que era mais importante. Meus amados em Cristo, precisamos de amar toda a espécie de gente. Você consegue pôr isso no seu coração? Não penso que é fácil. Não vamos sair daqui todos cheios de amor. Agora a seguir é só beijinhos. Não, isso não é verdade. Isto tem que ser cultivado. Isto tem que ser exercitado. Isto tem que se tomar a decisão de amar. Tem que se, olha, e às vezes começa com pequenas coisas. Com a anulação de raiva. De anular o desprezo que temos por uma série de gente. Amém? As piores pessoas da sociedade precisam de ser amadas. Não o que elas fazem, mas elas em si mesmas. Precisam de perdão, precisam de oportunidade, precisam de restauração. Temos lições no mundo de pais que foram assassinados seus filhos, de filhos que foram assassinados seus pais e que deram passos para com o homicida, de perdão e de perdão. Amados, se Jesus nos ama, amou aquele homicida, não há nenhuma razão nesta comunidade ou em nenhuma comunidade no mundo para não amar a sua igreja, o seu pastor, o seu irmão, os seus pais, suas mães, etc, etc. Por fim, não podia deixar o mais importante. Jesus amava a família. Em João 19, 26, peço que coloques o verso. Jesus olha e estava a morrer, Jesus. Estava a morrer por tua causa e por minha causa. Jesus olhou para o discípulo João, porque era talvez o mais parecido com Jesus no que diz respeito a este sentimento de amor. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava porquê? Porque era aquele mais íntimo de Jesus. Era o mais confidente. Há quem diga que era um adolescente que chegou ao pé, que começou a caminhar com Jesus. E como adolescente, talvez o... Como é que eu ia dizer? Não é o burrito, é o... ajudem-me. Aquela pessoa ignorante, não é... Ingênua é a palavra. Obrigado, Rodolfo. É aquela mais ingênua, aquela mais parecida como uma criança que se colocava no colo de Jesus, que debruçava-se sobre Jesus. Se calhar Jesus acariciava-lhe a sua cabeça. Se calhar adormecia encostado a Jesus. Este discípulo que bebeu tanto de Jesus, bebeu tanto, que a sua mensagem era o amor. Precisamos de beber de Jesus para que a mensagem do amor
esteja banhada em nosso coração. Em João 19, 26, como estávamos a ler, ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, porque este discípulo estava presente, os outros não estavam, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Jesus amava a família. Se tu amas a tua família, dá-lhes Jesus. Dá-lhes os sentimentos que há em Cristo Jesus. Mostra-lhes o único caminho que o leva à vida eterna. Mostra-lhes o lugar mais importante para ele estar. Mais importante que cursos, que universidade e qualquer outra coisa. É estar na casa do Pai. É aprender do Pai. É servir ao Pai. É investir tudo o que tem e que é no Pai. A dar a Deus o que é de Deus. Todo o seu talento, toda a sua vontade, todo o seu brilho, toda a sua juventude. Ensina aos teus filhos a dar ao Senhor. Se assim fizeres, Provérbios 8 cumprirá-se na tua vida. Prosperidade virá à tua vida. Bênção financeira virá à tua vida. Porque Deus diz uma coisa muito linda, não é? Que o Senhor tem prazer, aquele que tem prazer em Deus, Deus dá o que deseja o coração dessa pessoa. Lembram-se? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Queridos, se queres, não interessa qual é o teu projeto de vida, mas se queres ver Deus a fazer coisas grandes em ti e através de ti, tem prazer em Deus. E se tu tens ouvido coisas erradas neste lugar, através de pessoas, se tens perdido a tua paixão pela comunidade, pelo pastor, pela igreja, então é hora de mudar isso. Ouve a pregação, se for preciso, ouve de novo. Se for preciso, vai ouvir de novo. Até que estas duas mensagens de amar o que Jesus ama, talvez na sexta-feira dê a terceira. Talvez, não prometo ainda. Logo vejo o que sinto da parte de Deus. Mas vamos amar. Irmãos, há tanta coisa para falar. Amar aquilo que Jesus quer que amemos, que é a sua presença, que é a intimidade com Ele, que é buscá-lo com todo o nosso coração. É outra pregação. Vamos ficar de pé. Eu hoje vou fazer um apelo. Um apelo à salvação e à mudança de sentimentos. Amém? Um só apelo. Salvação e mudança de sentimentos. Porque eu creio que se tu não vives desta forma, estás longe da salvação. Vamos fechar os nossos olhos. Todos. Vamos aprender isso. Eu sempre aprendi isso há muitos anos. Quando se faz o apelo é para estar todos de olhos fechados. Mas estar de olho fechado não é para não ver quem levanta o braço. Está de olho fechado para você orar ao Senhor. Está de olhos fechados para interceder por si e pelos outros. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Os que estão em cima é igual. Todos de olhos fechados. Podem cantar e tocar de olhos fechados. No lugar onde tu estás, se tu sentes que não tens estado enquadrado com o projeto de Deus e queres ter estes sentimentos, desejas viver isto com todo o teu coração, tu só vais levantar a mão se tu quiseres 100% do que ouviste. Senão não levantes. Não levantes. Se não ouviste a primeira, acredita que também é bíblica. Primeira meditação. Eu vou pedir que levantemos as nossas mãos. Quem quer viver assim? Glória a Jesus. Então começa a orar nesta hora. Começa a orar ao Senhor. Começa a dizer: Pai, toma conta do meu coração. Pai, limpa o meu coração. Restaura o meu coração. Restaura a minha vida. Começa a orar isso em nome de Jesus. Começa a orar por ti. Eu espero que tu ores por ti. Se tiveres a tua família ao lado, dá a mão à tua família. Porque vocês precisam de ser um. Dá a mão à tua família. Se tiveres a tua mulher, os teus filhos, dá a tua mão.
E vamos dizer juntos, Pai, vamos orar juntos esta oração. Pai, vamos repetir, Pai, Tu que estás online, faz o mesmo connosco. Diz, Pai, nesta manhã, nesta hora, eu declaro que quero viver a amar o que Jesus ama. Por isso eu peço perdão por tantos erros, tantas falhas, tantos sentimentos errados em meu coração, que eu preciso de libertação, eu preciso de restauração. Pai, em nome de Jesus, limpa-me, cura-me, restaura-me e faz-me viver desta forma, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Faz isso na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos dar um grande aplauso a Jesus.